E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posicione-se, lugar de posicionamento diante de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa sociedade hoje. E o nosso convidado de hoje é o nosso amigo, nosso irmão, pastor Ezequiel Cardoso. Pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder conhecê-lo pessoalmente. O projeto Posicione-se de Perto é um projeto abençoado, tem tratado sobre a palavra, o evangelho, trazendo jovens para falar, né, sobre o evangelho, a missão, o ministério. Isso é muito bom e me sinto muito honrado de estar aqui. Bom, pastor, a honra é nossa. A gente sempre começa aqui pelo começo, então nos Amém. conte aí um pouco da sua história, quais foram os caminhos que lhe levaram a estar hoje ali, servindo a Deus, fazendo a obra, sendo um jovem pastor. Bom, tudo começou em 2008. Eu nasci em berço evangélico, a gente chama, né, essa expressão berço evangélico. E desde então, servindo a Deus, mas na minha adolescência deu aquele desvaneio na fé, né? E com meus 18 anos, retornei ao evangelho e muito rapidamente, ainda antes dos 19 anos, já estava pregando, ensinando, e eu comecei a me dedicar na palavra, no evangelho. É interessante que eu era um esportista, né? Eu fazia capoeira, tênis de mesa, eu fazia até um campeonato de tênis de mesa. E aí a minha mãe, aquela crente raiz, né, signo de oração, sempre dizia: tu vai ser um pregador do evangelho, tu não vai ser capoeirista, você não vai ser tenista de mesa, você vai ser um pregador do evangelho. E eu não acreditava muito naquela palavra, porque eu sabia o que eu queria, pelo menos na minha tenra juventude, achava que poderia governar a própria vida. Porém, Deus teve seus planos, e é interessante que nesse caminho houve até um livramento, de fato, de morte no meu bairro periférico, né? E aí eu tô na rua de casa ali e chegaram 2 miliantes, né? Colocaram uma arma na minha cabeça, me confundindo com um bandido lá da área da época. E aí o rapaz que estava na garupa disse: não faz isso não, ele é diferente. Eu me lembro benzinho disso, ele é diferente. Passou uma meia hora, eu entrei em casa e a minha mãe orava por mim. Guarda Ezequiel, livro Ezequiel. Ele não conhecia. Não me conheciam, me confundiram, não chegaram atirando. Mas o rapaz que ficou na garupa da bicicletinha lá disse: não atira nele, não faz nada. Ele é diferente. Não era uma diferença física, era uma diferença de algo de Deus na minha vida. E eu percebi que naquele momento Deus tinha algo, uma vocação para minha vida. Então, desde então, comecei a abandonar tudo aquilo que me afastava de Deus e comecei a me dedicar ao evangelho. Me dediquei à pregação a partir dos meus 19 anos. Estou até hoje pregando há 14 anos praticamente. Teólogo, formado, alguns cursos também por fora da teologia. Fiz noções de grego e hebraico também. É uma paixão minha há muito tempo. E hoje, pastor, teólogo, e aí, se Deus quiser, ter um futuro psicólogo aí, em nome de Jesus. Que benção. Tá fazendo psicologia. Psicologia. Uma nova paixão aí na minha vida. A gente vê que muitos pastores, né, optam pela psicologia. Por que o senhor acha? Na minha opinião, por mais que até a própria instituição entenda que há ali uma dicotomia entre a religião e a ciência da psicologia. Porém, biblicamente falando, há noções de psicologia na Bíblia. O próprio Cristo falou: não andeis ansiosos, preocupados, lançai toda a vossa ansiedade a Deus. Então são toques de patologias que o ser humano vive. Então, independente se você é cristão ou não, você é um ser humano fadado a doenças, sejam elas físicas ou internas, né? Ou psicomáticas, que atingem o corpo e a alma. E aí eu percebi que há aí um crescimento, infelizmente, de pessoas que estão passando por uma doença mental, espiritual, na alma. Eu disse: Deus, então me direcione para um caminho que eu possa ajudá-los, tanto pela palavra, que ela é grandiosa para isso, mas também um cunho científico, com um cunho, né, da nossa natureza humana, para entender outras pessoas, porque eu não vou atender apenas cristãos, eu vou atender pessoas de fora, né, pessoas que não fazem parte do nosso arraial evangélico, mas que também passam por essas adversidades. E aí optei pela psicologia porque, na minha opinião, é um casamento perfeito. Um casamento perfeito.
já faço algumas noções até nas ministrações que faço, procuro textos que tragam esse viés da psicologia para que tenha ali um embasamento e eu possa ministrar, falar. Tem uma mensagem que eu tenho pregado por esses últimos dias agora sobre os olhos, né? Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. É um texto maravilhoso. A gente é resultado do que vê. O homem é o que ele vê. Então, basicamente, a gente vai falando isso dentro do campo da psicologia e pela teologia. Então, há um advento dessa procura de psicologia pelo cristianismo, pelo cristão, porque é, de fato, um casamento, uma aglutinação divina, na minha opinião, e tem ajudado muita gente agora, ultimamente, né? É verdade. Todo pastor, aquele que pelo menos de fato apacenta suas ovelhas, discipula, né? Ele já é um psicólogo de fato. Mesmo que ainda não seja de direito. Eu acho que casa de uma forma muito coerente. Mas eu acho interessante essa dualidade que tem, porque ao mesmo tempo em que ministros, né, do evangelho, ministros religiosos têm procurado muito a psicologia também é uma ciência que tem um grande número de pessoas que não vê a religião como algo verídico, mas sim como algo histórico, socialmente construído, como um fato social. Abstrato. Exato, abstrato. Um grande número de ateus, realmente, né? Sim. Então, sim. Há essa dualidade muito grande e é muito importante, eu acredito, quando nós vemos dentro dos campos da ciência, tanto da psicologia como de tantos outros, pessoas que servem a Cristo e que sabem que não são dois extremos, né? A ciência é importante e ela, se muito, comprova as verdades que nós temos na palavra de Deus. Não é verdade, pastor? Sem dúvida. E, pelo menos na minha sala de aula, são praticamente quase 100 alunos. A maioria deles não é cristão. Não é cristão. Eu sou um cristão dentro da faculdade e é interessante que perceberam que eu era cristão sem eu falar. Eu entrei final de 2019 para 2020 e aí sem eu citar nada que eu era um cristão, que eu era um pastor evangélico. Eu tava um fato engraçado antes de chegar lá naquela pauta, e eu tava na sala ali, no pátio, né, no intervalo. A minha instituição é privada, né, particular, então muita gente. E aí alguém me reconheceu. Porque Belém é um cubículo, né? É um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo, então... E aí alguém grita, pastor Ezequiel, no meio, 10 horas da manhã, antes da pandemia, antes daquele, muita gente. E eu já tinha feito uma certa amizade com algumas pessoas na sala, eles tinham feito trabalho. E um cutucou outro dia, não te falei. Não te disse. Fala de igrejeiro, jeito de igrejeiro, né? Comportamento de igrejeiro. E isso, cara, foi maravilhoso pra mim, porque eu não precisei falar. Então, quem não precisa provar o que é. Então, pra mim, isso foi fantástico, porque, de fato, eu mostrei luz do mundo, né? Isso pra mim é maravilhoso. Sendo eu um cristão, fazendo um curso de humanas, que tem ali, infelizmente, uma aversão à religião, porque a religião, como você falou, para muita gente é uma utopia, algo abstrato, fora a parte. E aí, um cristão fazendo psicologia é uma revolução aí. Sim, isso é muito importante, né, pastor? Você ser reconhecido. Porque nós temos uma só identidade, seja dentro do tempo, fora do tempo. A nossa identidade é Cristo, fomos feitos à imagem e semelhança dele. Só que hoje a gente vê muito cristão com crise de identidade, né? Para ser reconhecido como cristão, você tem que ver ele dentro da igreja. Porque se você vê fora, você não reconhece. E uma das melhores formas da gente se posicionar hoje é pelo nosso testemunho, né? Pela forma que nós nos comportamos. Eu preguei agora, esses dias agora, uma conferência de jovens, o tema era avivamento. Eu trouxe o viés da identidade, uma outra forma de avivamento. Então, a tua identidade impactando, mostrando, né, um avivamento. Então, o avivamento não é apenas aquela efusão do Espírito naquele momento do culto das 7 às 9. Não, é o que eu sou pós-culto. O que eu sou na faculdade, no meu cursinho, na área de trabalho, para os meus colegas de trabalho. Então, eu mostro uma identidade, para mim, na minha opinião, como teólogo, como pregador, é uma outra forma de identidade, uma outra forma de avivamento. Que benção. Pastor, e o senhor, apesar de já ser teólogo, já ter uma experiência, só um jovem pastor? Sou um jovem pastor. Eu me tornei o primeiro pastor do meu pai, na verdade. Meu pai, há muito tempo, cristão. Agora que ele veio se tornar pastor, ele mora hoje no Paraná. E até brinquei com ele, né? Porque uma vez eu estava num culto do meio-dia. Culto do meio-dia é típico, né? Sim. E aí um irmão falou, eu te tornarei, Deus falando através dele, né? Eu te tornarei um sacerdote primeiro que seu pai, né?
você vai se tornar aquilo que seu pai ainda não se tornou. E aconteceu e tem acontecido. Meu pai, o sonho dele também é se formar como um doutor. Eu tô conseguindo. Por circunstância da vida ele não conseguiu, criando 4 filhos, né, no Brasil não é fácil. E aí eu quero me tornar aquilo que o meu pai não se tornou. E hoje eu vou ser pai também, né? Tô esperando meu filho Benjamin, meu príncipezinho. E eu quero que ele se torne aquilo que eu também, futuramente, eu não sei se eu vou me tornar. Então é aquilo de pai para filho, né? E aí eu sou um jovem pastor, prego a palavra, pastorei hoje, é uma experiência maravilhosa. Há uma diferença entre o pregador itinerante e o pastor. Eu tô gostando muito dessa vamos dizer, na linguagem de agora, essa vibe, né? Do pastorado, e tá sendo maravilhoso pastorear, cuidar de pessoas e pregar para elas, que é um outro formato também de pregação. Que benção, é maravilhoso, mas não sem os seus desafios. Muitos. Na verdade, pastor, quais são hoje os maiores desafios dessa nova geração aí de pastores, de pregadores? Você como um jovem pastor, conta um pouco pra gente dessa experiência. Em primeiro lugar, eu acredito que seja até mesmo pela própria juventude. Ainda há, infelizmente, um descrédito com o jovem pastor. Eu lembro de Timóteo. Paulo olhou para Timóteo e disse: olha, ninguém despreze a tua mocidade. A palavra mocidade ali, ela tem uma ideia no grego que é novidade. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: ninguém despreze essa novidade que tu é. Então eu acho, na minha opinião, que a maior dificuldade de um jovem pastor é pela própria juventude. Por quê? Na época de Timóteo, venerava-se os cabelos brancos, as cães brancas. Hoje se valoriza o tempo de ministério. 45 anos de pastorado, 50 anos de pastorado é maravilhoso. Nós, como muitos que já vieram aqui... Eu já vi, inclusive, pastor, jovens pastores que tinham um sonho e não viam a hora de fazer 40 anos. Exatamente. Para poder dizer, já fiz 40, agora vou me respeitar enquanto pastor. Exatamente isso. É o que eu pensava. Se eu vou ser pastor com 40, 50 anos... Eu pensava, eu já estava até conformado, né? Ansioso para ficar velho, para poderem respeitá-lo enquanto pastor. Exatamente, com aquele meu cargo eclesiástico, conformado, eu acho que eu vou ser pastor só, mas Deus tem os seus propósitos, os seus caminhos. E eu sempre fui chamado de pastor. Desde que quando... Ali há uma junção, né? Você prega, então se você prega, logo você é confundido com pastor. Pastorzinho, pastor. Então, cartaz de pregação, pastor Ezequiel. Eu era diácono. Eu era obreiro, que a gente chamava antigamente cooperador. Não sei se você lembra dessa época. Sim. Cooperador. Presbítero. Era um presbítero. Então, aí me tornei agora um jovem pastor. E a maioria, até já veio aqui no podcast, não tem nem 5 anos de pastorado. Mas, pelo menos comigo, a gente tem pregado para pastores mais velhos. Congressos, eventos. Eu prego para pastores bem mais velhos do que eu. Claro, e não tem ninguém tão velho que não tenha nada para aprender, ninguém tão novo que não tenha nada para ensinar. É aí que entra um ponto que você falou maravilhoso. A maioria desses pastores chegam comigo e falam, né? Ao mesmo tempo que eu fico preocupado, eu fico feliz. Eu ia morrer, eu não ia saber que isso estava na Bíblia. Nossa. Eu não sabia que esse versículo estava aí. Por quê? Porque eu acredito que hoje o jovem pregador, o jovem pastor, ele tem uma gama, um alcance de estudo bem maior do que, infelizmente, os nossos pais aí, né? Aqueles que vieram antes de nós. Então, a gente tem o advento da internet, tem e-book, tem o podcast, tem a internet, tem muitas ferramentas e plataformas de estudo. Para miuçar, né? E além daquele versículo. Exatamente. E hoje, você com certeza já percebeu que a pregação ela é mais inteligente. E as pessoas querem uma mensagem mais inteligente. Acaba com aquele padrão, com todo o respeito do pão, do feijão com arroz, que é muito bom. Mas as pessoas querem, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem algo, entre aspas, além da Bíblia. Mas eu gosto de ainda estar na Bíblia, mas esmiuçando, cavando, aprofundando. E isso acabou inspirando outros jovens que vieram depois de mim e querem a mesma coisa, estão com a mesma sede. E hoje são pastores, pregam em eventos de relevância. E a maioria desses pastores que estão no púlpito ouvindo eles são mais de 50 anos de idade. Mas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora. Isso para mim é maravilhoso. O desafio é a juventude, na minha opinião, que ainda há um descrédito, mas também ao mesmo tempo é um fascínio para aqueles mais velhos que vê. Realmente dá para perceber que o garoto vai longe, né? Isso para mim é maravilhoso. Que bênção, né? E uma coisa é quando você como pastor itinerante,
Eu acredito que é quando você chega pela primeira vez em um lugar que alguém pode olhar Já aconteceu o que muito. esse moleque vai me ensinar? Nossa. E depois que a obra é feita, que a palavra é pregada, quando vai uma segunda vez, aí deve ser Muda outra até o coisa, né? Não, tratamento. rapaz, isso aí é homem de Deus. Muda tudo. Você não tem ideia. Uma vez eu preguei numa cidade, no Maranhão. Eu pesava 54 quilos. Eu era muito magro. Sou relativamente magro. E aí eu cheguei, 3h30 da manhã, na cidade, lá no terminal, e foram me buscar e me colocaram na casa pastoral. Quando tô lá na casa pastoral, quem me atende é o pastor, presidente da igreja, e disse assim: cadê o pregador? Quem é o pregador? E eu tava com a mala, toda aquele coisa de pregador, e eu, sou eu, pastor, o pregador. Sou eu. Aí ele, tá bom. Sabe o que aconteceu? Ele mandou eu pregar apenas pela manhã numa EBD e deu pra cantora pregar à noite. Porque, fisicamente falando, ele não me deu nada. Porém, nessa mesma noite do congresso, eu dei uma palavra de 10 minutos. E o tema era sobre a armadura de Deus, me lembro benzinho. E eu disse assim, já que eu não vou pregar à noite, eu vou dar uma palhinha do que eu vou pregaria à noite, eu vou dar aqui. E foi maravilhoso, para a glória de Deus. E a mensagem que ficou gravada na cidade foi a nossa, de 10 minutos. Né? Aí o pastor chegou comigo, me chamou para o gabinete dele, me abençoou e disse: meu filho, eu lhe dei de 0 a 10. Eu vejo que Deus é 10 na tua vida. Me perdoe. E hoje eu volto nessa cidade todo ano para pregar. Olha só, que benção. Né? E é assim que funciona. Assim é a vida, assim Deus faz. Pastor, nós sabemos que nessa terra nós estamos de passagem, né? Somos peregrinos. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver aqui, temos que trabalhar, ir para a escola, ir para a faculdade. E vamos estar aí sujeitos ao mundo, de uma forma ou de outra. Sem dúvida. Então eu queria lhe perguntar, na sua visão, enquanto pastor, enquanto servo de Deus, enquanto cristão, como a gente pode conciliar hoje a vida cristã com a vida secular, que nós somos obrigados a ter enquanto vivemos aqui. E eu exemplifico. Nós vemos, por exemplo, músicos profissionais que estão ali louvando na igreja, mas também toca ali no bar, toca na festa, está ali também servindo ao mundo com seu talento, porque é o seu ganha-pão. Ali, às vezes, empresários, alguém que está ali na igreja. Eu já conheci um irmão, claro que eu não vou falar o nome dele, mas uma pessoa muito, muito legal, muito abençoada, que ele sentiu um incômodo grande, porque ele estava ali na igreja servindo, mas ele era dono de uma aparelhagem. Aquilo incomodava ele, mas ele falava: é meu ganha-pão, o que eu vou fazer? E ele procurava a forma de se libertar daquilo. Dentre tantos outros exemplos que a gente pode citar. Então, como a gente pode conciliar, sem perder a nossa essência, a nossa identidade hoje, no mundo hoje, a vida cristã com a nossa vida secular? Basicamente, pela teologia do equilíbrio. Eu sempre falo, a galera que está nos ouvindo aí, né? Teologia do equilíbrio é a teologia de você saber viver para cima sem se esquecer de viver para baixo. Viver para cima é viver para cima é vigilância, santidade, igreja, comunhão, evangelismo, comunhão com Deus, devocional, tua vida consagrada ao Senhor. O que é viver para baixo? Boleto, coronavírus, varíola dos macacos, trabalho, faculdade. Então, eu sempre falo isso, teologia do equilíbrio. A palavra equilíbrio significa a entes libras, né, que significa balança igual. É como se Deus estivesse dizendo para nós: saibam viver para baixo sem se esquecer de viver para cima. O que é viver para baixo? É você ter a sua responsabilidade aqui na terra como homem, porque trabalho é fonte de vida, emprego é fonte de renda. Então, se esse indivíduo ele tem, antes da sua conversão, uma empresa do viés secular, como bebida, cigarro, roupas, né? Qualquer segmento secular que lembre a malícia, o pecado, ou instigue as pessoas a pecarem, eu acredito no poder do Espírito Santo, que Deus vai dar capacidade para ele entender que ele precisa também viver para cima. Deus vai dando para ele um novo ramo. Eu já conheço gente assim. Começou, eles tinham um depósito de bebida no meu bairro, né? E aí era um depósito, o carro-chefe era cerveja, aceitaram Jesus. Hoje o depósito é de Coca-Cola, refrigerante, e ganham até mais do que quando vendiam cerveja. Cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Mas a minha resposta para essas pessoas é básica.
teologia do equilíbrio. É viver para baixo, sem se esquecer de viver para cima. É entender que eu preciso das condições daqui da Terra para sobrevivência, emprego, dinheiro, sustento da minha casa, dos meus filhos, mas entender que eu também tenho um chamado, eu tenho um comportamento que depende da minha conduta com Deus. Então, essa minha conduta com Deus vai determinando como eu vivo aqui embaixo. Então, para essas pessoas que têm negócios seculares e estão preocupadas, meu Deus, agora eu citei Jesus, sou um carregador da cruz, e agora? O que eu faço? Continue por um tempo. Converse com sua esposa, converse com seu marido, converse com seu sócio e diga, olha, eu tenho uma nova conduta agora, eu tenho um novo comportamento e daqui a algum tempo a gente vai entrar para um novo ramo para a gente continuar. Então, antes da sua conversão, né? Antes da sua conversão, você tinha um padrão de vida, um ganha-pão. Após a cruz, não se preocupe que Deus não vai lhe condenar, mas eu tenho certeza que Ele vai lhe dar as condições de mudar de ramo, mudar de rumo, para que essa sua vida continue bem alargada e que tenha aí o seu sustento necessário. Eu acredito dessa forma. Que benção. Pastor, nos últimos 10 anos, mais ou menos, tem se falado muito sobre a depressão, né? Depressão é o mal do século. E antigamente, quando alguém vinha, eu tô triste, não sei o que, falava, não, vai orar, isso é até demônio, né? Diziam até que isso é coisa do diabo. Exatamente. E hoje, ninguém mais pode fechar os olhos para o fato de que a depressão pega, assim como ela pega o alcoólatra, ela pega o adúltero, ela pega o drogado, ela pega o pastor, ela pega a pastora, atinge a todos. Ela pega o irmão, a irmã, o obreiro, a obreira. É algo que tem que ser, né, de fato tratado. Então, do ponto de vista tanto psicológico como do ponto de vista cristão e espiritual, como é que a gente pode tratar de uma forma equilibrada, de uma forma coerente, a depressão hoje em dia? Como nós temos que enxergá-la e como nós devemos tratar isso? Em primeiro lugar, a depressão não é frescura. Exato. Não é frescura. Ela é uma doença como qualquer outra que atinge o ser humano. Ser cristão não tira a capacidade da sua humanidade. Então, se você é humano, você está sujeito a qualquer sorte de mazelas, né? E essas mazelas são espirituais, mas também são mentais, são internas, são psicomáticas, ou seja, atingem a alma, atingem o corpo. É que nem a inveja. A inveja, ela é um sentimento tão complicado que ela trabalha no sistema endócrino. Ela acelera o envelhecimento dos ossos. A Bíblia fala isso. A inveja apodrece os ossos. Então, a inveja, para você ver o poder. O que dirá uma doença chamada depressão? Depressão significa para baixo, né? Do latim. Para baixo. Então, essa pessoa fica para baixo. Ela não tem nenhum tipo de vitalidade, vigor, animosidade. Entra com ela o desânimo, que significa sem alma. Des mais ânima, sem alma. Então, essa pessoa fica desanimada, sem ânimo. O próprio Davi disse, eu ando encurvado todos os dias. Eu ando encurvado todos os dias. Triste, choroso. O choro pode durar uma noite inteira. Isso fala de um indivíduo que está com o choro pernoitando com ele. No hebraísmo desse texto, é o choro pernoitando. É como se o choro te chegasse com ele, olha, vou pernoitar com você aqui. E a ideia hebraica ali é um turno. Aí o texto diz assim, mas a alegria virá. Então a alegria está dizendo, eu vou trocar de turno. Então a depressão não vai durar para sempre. A ansiedade não vai durar para sempre. A preocupação. Olha a semântica da palavra. Pré-ocupação. Ocupação prévia. Então, a ocupação prévia, o estresse, acúmulo de tensões, que é o choro, tudo isso vai produzindo no ser humano essas mazelas, ele vai ficando triste. Uma tristeza aguda, uma tristeza acima do normal, ela vai se caracterizando como uma depressão. Então, a depressão como uma doença, ela precisa ser tratada com especialistas. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, porque todas essas ciências foram dadas por Deus. Eu estou na sala de aula, a professora está falando de glutamato, ocitocina, dopamina, serotonina, epinefrina. Tudo isso está no nosso corpo. Tudo isso acontece com a gente todos os dias. E quem é que fez isso? Constituído pelo próprio Deus.
o ódio, a inveja, o amor, os sentimentos que estão em nós também fazem parte da nossa humanidade, fazem parte da nossa espiritualidade. Então, quando você está deprimido, quando você está ansioso, também pode sim abrir ali uma legalidade para uma intervenção maligna. O diabo pode trabalhar. Sim. Tem um texto na Bíblia que eu acho maravilhoso, uma mulher encurvada de 18 anos, né? Esse texto é tremendo. 18 anos olhando para o chão. Imagina isso. Ela tinha uma doença chamada espondilite deforme. Então ela atingia ali a coluna, aqui a cabeça, então leva para o chão. Aí ela chega no culto de doutrina. Quem é o pregador? O próprio Jesus. Quando Jesus olhou para ela e disse, não, encurvada aqui não. E Jesus a cura imediatamente. A primeira face que ela vê é de quem? De Jesus. Ela é a característica, o arquétipo de alguém que só olha para baixo, só olha para o chão. É a ideia do deprimido. Ele não tem ânimo para tomar banho, ele não tem ânimo para uma resenha, para um rolê. Ele não sai para o shopping, ele se isola. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude, né? Solitude, ela é saudável. Outra coisa, ele tem ociosidade, preguiça. Existe a preguiça saudável. Na psicologia, a preguiça é saudável, a preguiça do domingo. Você almoçou, não dá uma preguicinha? Sim. Você dorme até a hora do Tomou culto. aquele açaí. Dormiu, maravilhoso. É a preguiça saudável. Agora, na medicina, na psicologia e na Bíblia, eu preciso ser tratado. Então, a Bíblia ensina indicativos de você tratar a depressão, a ansiedade. O que é ansiedade? Eu costumo dizer que a ansiedade é que nem cadeira de balança. Exige força, mas não te tira do lugar, né? Então, ansiedade, a palavra ansiedade significa estrangular. Então, as pessoas que se sentem estranguladas pela ansiedade, deprimidas, procurem um especialista, procurem um psicólogo mesmo, cristão, deve ter na sua igreja. E palavra, Bíblia, abraço, conversa, uma resenha, tudo isso cura. Tudo isso cura de fato. Um abraço cura, um aperto de mão cura, um olhar cura. E tudo isso eu, como cristão, posso fazer. Alteridade, capacidade de amar aqueles que ninguém quer mais amar. Então isso cura os deprimidos também. Que bênção. Eu acredito que aquilo que o senhor falou sobre o equilíbrio, né? Serve para tudo na vida. Maravilhoso. Tudo é Inclusive equilíbrio. para tratar essas questões. A gente não pode olhar tudo como sendo espiritual, se uma pessoa precisa de tratamento, e não pode desconsiderar a transformação que Deus faz na vida de quem está triste, de quem está abalado. Não pode nem olhar só para um nem para outro. É preciso ter equilíbrio, né, pastor? Sempre. Acredito que em tudo. Pastor, mudando de... Muito abençoado esse seu posicionamento sobre a questão da depressão, da ansiedade. Amém. Algo que acredito que é muito pertinente a gente tratar hoje em dia. E pulando aí de Gênesis para Apocalipse, né? Vou falar sobre um tópico, pastor, que muito é falado sobre isso para jovens, muito é pregado sobre isso, sobre a questão do namoro. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê muito tratamento sobre o casamento. Não é verdade? Muito tratamento sobre o casamento. Exatamente. E às vezes alguém pode ficar perdido, mas e o namoro? O que a Bíblia fala sobre o namoro? Fala alguma coisa? Afinal de contas, o que é, do ponto de vista cristão, o que é o namoro? Para que serve? O que pode? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor ministra, enquanto pastor, enquanto um jovem pastor? Acredito que já deve ter sido questionado muito sobre isso. Essa questão do namoro cristão. Bom, em primeiro lugar, novamente, não existe uma expressão que era muito dada, tenho certeza que na sua época também, namoro santo. Não existe namoro santo. Hormônio não se converte, né? Hormônio e carne não é convertida. Então não existe namoro santo. Porque se for santo, você nem beija ela, nem beija o seu crush, né? Eu sempre digo que tem o crush e tem o cruz credo. O crush é aquele rapaz ou aquela moça crente, certinha na igreja, aquele teu contatinho, um contatinho, viu, crente? Um contatinho, né? Não é vários contatinhos, tu não é o varão Salomão, né? Então, tu vai tendo cuidado. Então, existe o crush, né? Existe o cruz credo. Aquele cruz credo que eu sempre digo é aquele cara que não quer nada com Deus, não quer nada com a obra, a menina é descomprometida com Deus e com a família. Então aí entra um cuidado. Eu fui pregar uma vez num evento de adolescentes em Castanhal. Eu sempre conto isso, cara, é muito engraçado. Aí chegou uma coordenadora, né, do evento, antes do congresso, e disse: pastor, pelo amor de Deus, dê uma palavra para nossa jovem, tá passando mais dificuldade, tá sofrendo. Eu disse: amém, irmão, pode chamar. Eu pensava que ela tinha 16, 17 anos. A menina tinha 13 anos. 13 anos.
Gente, ela era baixinha, pequenininha assim. E aí eu disse, meu Deus, eu tô numa EBF agora, meu pai. E eu disse pra ela, pai do senhor, qual é o seu nome? Ela falou o nome dela e tal. Tem quantos anos? 13. Eu disse, a tua coordenadora falou que tu tá sofrendo. É de gastrite, é espinha, é TPM, o que é? Ele disse, não, pastor, é de amor. Eu disse, menina, tu não sabe nem o que é amor. Você não sabe o que é amor. O que tu sente é borboletinha no estômago, né? Aquela borboletinha no estômago. Então eu disse pra ela, amor é comportamento. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é um comportamento, amor é uma química, é ocitocina pura. Então você sabe o que é amor? Você tem ideia do que é amor? E eu perguntei, cadê o teu crushzinho? Menino, meu Deus, meu pai do céu. Eu era feio, eu sou feio, mas ele era rústico. Ele era rústico. Ele era bonito, só tava no planeta exatamente, errado, né? exatamente. E ele ia embora com o pai dele para Paragominas, era promovido, o pai dele numa empresa, e ela tava triste. E ela não tava orando, ela não queria mais participar do grupo de jovens, porque ela tava dependente daquele garoto lá. Eu disse, olha, Deus tem um futuro lindo para você, Deus tem um futuro maravilhoso para você, não é agora. Existe idade certa para namoro? Basicamente sim. Quando você tem o entendimento do que é o amor, entendimento do seu próprio corpo, limites do seu corpo. E como você falou, hormônios não são convertidos. Então quando você está na puberdade, é perigoso. Quando você está, para as meninas, período fértil, é perigoso o namoro. Porque você pode ser crente, você pode cantar no coral, fazer parte da coreografia, mas é um perigo quando esse namoro ele está fora do direcionamento cristão. Então não existe namoro santo, mas existe um namoro com princípios cristãos. Tem um texto que namoro basicamente não está a palavra na Bíblia, é uma terminologia, mas tem uma expressão enamorados. E tem um texto que está em Provérbios, diz assim, 4 coisas me fascinam, uma coisa é o andar de um homem com uma donzela, o navio no mar, a águia no céu e a cobra na penha. Navio no mar traz a ideia de sinais dos céus, porque os marinheiros se guiavam por sinais. Então o namoro cristão é guiado por sinais. Pelo melhor amigo, pela melhor amiga e pelos pais. Se os pais aprovarem, é um sinal. É um sinal que esse namoro possa dar certo. O caminho de uma águia no céu, a águia não voa sem propósito. Então esse namoro tem que ter propósito. Se o seu namoro não tem propósito, então esse namoro não é cristão. E o terceiro, a cobra na penha, isso é muito difícil. A cobra, quando anda na penha, ela não deixa rastros. Então você tem que procurar, pode falar ali, né? Você tem que procurar um garoto, uma garota, um jovem, um rapaz que não tenha rastros. Faz um FBI, um CSI, né? Ali espiritual para ver os rastros da vida desse rapaz, da vida dessa moça, para você não se frustrar lá na frente. Psicologia. Namoro é amizade com intimidade de intelecto. Então o namoro ele começa no intelecto. Não começa no abraço, não começa no beijo. O beijo é o termômetro do relacionamento. O beijo também aguça muitas coisas no corpo. Então tem que ter um certo cuidado. Então o namoro é uma amizade, um indicativo da amizade com intelecto. O que você quer ser da vida? Médico. Aí a menina diz, poxa, vou fazer parte disso. O que você quer ser da vida? Um missionário, uma missionária, um pregador do evangelho. Tanto ela como ele dizem, vamos fazer parte desse projeto juntos. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A palavra acordo ali é concore, corações que andam juntos. Então se o coração dela não anda junto com o teu, ou se o coração dele não anda junto com o teu, isso não é um namoro cristão. Isso aí é perca de tempo. Quanto mais tempo com a pessoa errada, menos tempo com a pessoa certa. Olha só que forte. Pastor, e quando o jovem olha, não, mas ela não é da igreja, mas eu vou ganhar essa alma para Cristo, pastor. Ou vice-versa, pastor. Eu vou ganhar para Jesus. Ele não é da igreja, mas eu amo ele e eu. Exatamente. Eu vou trazer ele para o meu lado, o senhor ainda vai ver ele aqui na igreja, aceitando a Jesus. Olha, é uma... Dá até de rir, né? É uma situação muito complicada, porque tu quer ganhar ela para Jesus, viu? E o corpo para você, né? E aceita às vezes. Eu já vi casos que você aceita mal intencionado, inclusive. Sim. Eu quero namorar com a moça. O que eu preciso para poder dar certo ali, para poder ele se batiza, ele entra no grupo. Dizer com você, tá bom, bora lá. Aceitei, e agora?
Pode vir? É complicado, porque a Bíblia diz assim, o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem. Beleza, ok. Mas se esse garoto é um garoto, é uma menina, é um menino. A ideia de santificar o homem e santificar a mulher traz o âmbito do casamento. Se tu perguntar para um indiano o que é namoro, um indiano, o que é casamento, ele vai dizer assim, ó, para nós, brasileiros, né, aqui do Ocidente, eles dizem assim, vocês do Ocidente casam com a água da chaleira fervendo. Depois que casam, a água esfria. Nós não. Casamos com água fria e no casamento fazemos ela ferver. Então eles têm um entendimento no Oriente diferente do nosso de casamento. Então o casamento para eles é algo que ferve, é algo, ali posso ferver, ali posso ter o calor da paixão, o calor da minha esposa e do meu esposo. Agora, se ele é muito novo, poxa, gente, um casal de 14 anos, ninguém vai santificar o outro aí. A não ser que ele tenha um propósito muito firme com Deus. Então, se você namora com uma menina, se você namora com um garoto que não seja da igreja, você tem que ter muito jogo de cintura, muito caráter, muita responsabilidade, trazer ela para Cristo e dar para ela ou para ele os pós e contras dessa nova vida. Porque me segue, mas carregue a sua cruz. Então é dizer para ela e dizer para ele, olha, eu sou um carregador de cruz. Você aceita também carregar essa cruz comigo? Para caminhar. Quando eu conheci minha esposa, como eu disse, eu sou feio, né? Eu não sou rústico, eu sou feio. Eu casei porque eu sou dizimista, porque eu tenho algum talento. Quem não tem beleza tem que ter talento. Sempre digo isso. E aí, eu conhecia umas jovens que vinham, se interessavam, porque a gente prega e tal. Eu perguntava, o que Deus pode esperar de mim? Ou o que Deus pode esperar de nós dois? Elas diziam, eu não sei. O que você espera de mim? Eu espero de ti bombom, abraço, cinema, beijo, pegada. Eu disse, não, mas eu quero alguém para me ajudar a ficar de pé, não a cair. O que eu posso esperar de você? A mesma coisa. Vou te fazer subir pelas alturas. Eu disse, não quero. Até que conheci minha esposa, né, em 2013, e eu fiz essas perguntas para ela, ela passou, foi aprovada. Eu perguntei para ela, o que você espera de mim? Ela disse, olha, eu espero que tu seja a mesma coisa que tu é no púlpito. O que eu posso esperar de ti? Ela disse, olha, eu não canto, eu não prego, mas eu oro. E o que Deus pode esperar de nós dois? Ela disse, uma intercessora. Ou seja, eu disse, eu estou apaixonado, eu quero casar contigo agora. Por quê? Porque ela correspondeu o que eu queria no namoro cristão. Porque chega uma fase na nossa juventude que não chega de contatinho, chega de crush, chega de namorinho, é algo sério. Namoro, humanamente falando, lá pra fora é tentativa, pra nós é propósito. Pra nós é propósito. Eu entendo assim. Importante. Pastor, a questão temporal, né? Essa é uma questão complicada, porque é complicado você olhar para alguém que tem, por exemplo, 15 anos, 16 anos, e dizer, não, você não está na idade para namorar e tal. É complicado nós sermos radicais dessa forma. Mas a gente sabe que o tempo é uma coisa complicada, né? Você vai namorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos em santidade. Não existe. José correu da mulher de Potifar. Não existe. Essa ideia de correr, a palavra ali correr, de José, não é correr depressa, porque quem não quer pecar, não flerta, corre. Quem não quer pecar, não flerta, corre. Síndrome de José, correu. Exato. Ela é top, ela é bonita, como dizem os caras lá da minha quebrada, ela é 10/10, mas ela vai me fazer pecar. Correu. Diferente de Sansão. Sabe qual é a primeira frase de Sansão na Bíblia? Eu vi uma mulher. E tô apaixonado. Sabe qual é a última coisa que Sansão perdeu? Os olhos. Porque Sansão, ele era um galanteador, ele era um escravo do olhar. O que ele olhava, ele queria. Então é isso. As condições muito jovens, muito novo. Porque a menina, com 13 anos, 12 anos, ela não quer mais boneca. Até brinco, tem uma boneca que muda de cor na água quente, gente. Até eu acho bacana. Mas as meninas não querem. Elas querem o quê? Smartphone. Garotos de 12, 14 anos ainda estão numa ranqueada do Free Fire, estão empinando uma pipa. Eles não têm um sentimento afetivo ainda, aflorado. A menina sim. A menina de 12, 13 anos vê dorama. Então ela tá apaixonada. Ela tá apaixonada. É por isso que é ruim, nessa idade, você controlar esse sentimento do namoro, porque ela é mais afetiva que o menino. Ela é mais afetiva que o garoto. A parte afetiva dela é mais acelerada do que dos meninos, né?
Então aí é um pouco complicado para você determinar uma certa idade para o namoro. Mas se você é pai, se você é mãe, você consegue. Você consegue, olha. 17, 18 anos, você pode pensar nisso. Antes, colégio, nota boa e principalmente Deus. Eu vou ser pai agora, eu não sei como que vai ser o Benjamin. Mas, meu Deus, eu fico preocupado, meu pai. Mas eu quero que ele entenda que ele tem os princípios de Deus, os princípios cristãos, e que ele seja feliz na vida dele, e que ele entenda que tudo tem o seu tempo. Né? Amém. E graças a Deus, leva um tempo, pastor, para você ter que se preocupar com isso. Eu tenho uma filha de 2 anos. Ainda vai demorar um pouquinho. Contando, não, ainda falta ali pelo menos uns 10 anos para eu ter que começar a explicar para ela esses assuntos. Nossa, mas a gente já vai se... É, uma breve de preocupação, né? Já começa, né? Tem uma filha. Você nem se a equipe aqui do podcast sabe, tem mais um a caminho. Acho que já sabe, né? Nossa! Uma ali não sabia. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe. Mais um aí a caminho, para honrar e glória no nome do Senhor. Pastor, eu cresci com cinco irmãs. Nossa. Sou o mais novo, caçula Bendito de 5. fruto. Somos 6, então eu sou acostumado com casa cheia. Eu sou acostumado a estar em desvantagem. Era 5 mulheres, mais a minha mãe. Nossa. Casei minha esposa, mais minha filha. Eu sou acostumado a estar em desvantagem. Exatamente. A deixar ali as mulheres mandarem, eu só comandar, obedeço. Bora ver se agora vai vir mais uma para se somar o time delas ou um para equilibrar. Eu acho que a tendência é. Eu acho que a tendência é. O que vier é bênção. Mas a gente tem já essas preocupações, a gente já pensa. O filho, ele muda, né, totalmente a ótica da nossa vida. Já tem mudado a minha vida. Já muda. No momento em que nasce, eu digo que nós somos o protagonista da nossa história até o momento em que o filho nasce. No momento que o filho nasce, o principal da sua história não é mais você, vai ser seu filho. Você já pensa as coisas para ele, para seu filho e para sua filha. Já não é mais para você. Então essas preocupações a gente já tem desde hoje. Já fica imaginando quando ela querer aparecer com o namoradinho em casa. Que Deus me dê... Que Deus me dê força. Se eu chamo assim mais uns 2 homens grandão assim, o que é que tu quer, cabra, aqui em casa? É assim mesmo. Pastor, tem um tópico que eu acho também é muito relevante hoje em dia. O senhor, como também um universitário, hoje existe, infelizmente, uma doutrinação muito forte nas escolas, nas universidades. Eu sempre digo que na época do meu avô foi pastor com mais de 70 anos, hoje já repousa. E na época dele, a igreja, a fé dele era perseguida por meio de violência. Jogavam pedra nele, porque ele era crente e tal. Meu pai ainda viveu isso. Falavam aleluia, farinha no prato, farinha na coisa, davam um tapa na cabeça dele na escola. Nossa. E hoje a gente vê que é de uma forma diferente. Hoje não é mais por violência. Hoje eles tentam inspirar o jovem a se parecer mais com o mundo. Não vou te tratar com violência, não. Vou te mostrar como é legal estar aqui do meu lado. Na verdade, a gente vê hoje uma doutrinação muito forte para conscientizar o jovem, o adolescente na escola, na faculdade, a perceber que aquilo ali é mais uma questão histórica, que a religião, que aquilo ali é mais uma construção da sociedade, você não precisa de fato daquilo. Na verdade, você é livre para ser o que você quiser, até para ser uma porta, se você achar que você é uma porta. Se você é um homem e quer ser uma mulher, você pode. Se você é uma mulher, você quer ser um homem, você pode. Você é livre. Você não está amarrado a nada disso. A gente vê que há uma doutrinação muito forte. Em direção à droga, legalização de aborto, a ideologia de gênero, tudo isso. Como é que um jovem pode hoje no campo acadêmico, na sua faculdade, um adolescente na escola também, se posicionar enquanto cristão diante de tudo isso que a gente vem recebendo, vem percebendo e vem sofrendo hoje, diante de todas essas ideologias? Ser um apologeta. Na minha sala de aula, aqui e ali, infelizmente, há um ataque, né? Alguma coisa insidiosa, não tão direta, mas insidiosa. E até brinco, professor, certa aula falaram que Jesus era do centrão. Eu disse, não. Eu acho que é o contrário. Ele era da periferia. É ele que fez a favela vencer. Até brinquei, até riram lá. Ele que fez a favela vencer. Porque Jesus andava pela margem. Jesus andava pela periferia, pela área periférica. Então ele sabia falar com pessoas de baixo calão e com pessoas de alto calão. Um exemplo disso é a mulher samaritana, logo após, ali Nicodemos. Então você percebe como Jesus sabia. Então a mesma coisa eu acredito que um cristão em uma instituição de ensino, uma faculdade que há ali
esse estigma, né? Para que você tenha ali sua liberdade, que não é tanta liberdade assim, na minha opinião. Então você tem que ser um apologeta. O que é um apologeta? Um defensor da sua fé. Não é defender a Deus, é defender sua conduta de fé. Então, na minha sala de aula, todos sabem que eu sou cristão, todos sabem que eu sou pastor agora, e alguns respeitam muito. Certo dia eu estava no intervalo e comecei a falar de Jesus. Uma menina falou assim, poxa, sinto uma paz quando tu fala. Mas ela é de outros segmentos, ela gosta destes segmentos que estão falando agora, mas ela sentiu uma paz quando eu falei. Disse, opa, uma fagulha de esperança. Então eu acredito que o jovem cristão, eu até indico, né, de antemão um livro, O Cristão e a Universidade. O autor é um brasileiro. É maravilhoso esse livro. Porque ele traz ali o teu comportamento dentro de uma faculdade doutrinada, né? Então você tem que ser, se você serve a Cristo, fale de Cristo. Porque muita gente quer imitar todo mundo hoje, né? Sim. Todo mundo é imitável. E é bacana que Jesus falou assim, me segue. Uma das palavras segue no grego é mimetai, que significa mímica, imitação. Então Jesus está dizendo para esses discípulos, me imitem. Então já que você quer imitar o MC, a cantora tal, o jogador de futebol tal, por que vocês não me imitam? Então, isso acontece numa sala de aula cristã. Se você gosta de imitar fulano Beltrano, por que você não imita a Cristo? Por que você não imita a Jesus? Defenda a sua fé. Jesus quer salvar as pessoas através de mim. Jesus se revela através de mim. Jesus não vai descer aqui agora para converter aquela pessoa. Não, ele vai descer através de mim. Então, uma frase de Spurgeon que ele diz assim, daqui a 100 anos, Deus vai levantar uma geração de Bíblias ambulantes. Bíblias andando. Eu acho maravilhoso essa frase. Bíblias que andam. Eu quero ser uma Bíblia que anda. Então, como é que eu faço para ser a diferença no lugar desse? Uma Bíblia que anda. Uma Bíblia de tênis branco, calça jeans e camiseta. Uma Bíblia que anda de boné. Uma Bíblia que tem um blog, uma Bíblia que tem um YouTube, uma Bíblia que é um Instagramer, mas ele fala de Jesus. Então você pode ser um blogueirinho, você pode ser um YouTube, você pode ser um TikToker, mas que a tua plataforma digital revela a Jesus fazendo diferença. Exato. E você pode ter amigos, né, pastor? Achei muito interessante o que você falou. Tenho meus amigos lá na faculdade, eu também tive os meus. E você não foi chamado para ser, na verdade, um paraia, né? Para ser aquele cara que anda escondido, que é odiado na sala de aula. Você pode ter amigos, tratar bem as pessoas, ser respeitado e manter o seu testemunho. Sem dúvida. Verdade, manter o seu testemunho de vida. Fazer ele respeitar, porque você vai ser respeitado. Se as pessoas verem que aquilo que você prega é aquilo que você vive. Sem Isso dúvida. não impede você de ter amigos na sala, aquela galera que faz o trabalho junto e etc. Eu tive um tempo muito legal na minha faculdade, eu gostei muito do meu tempo de universidade, tinha os meus amigos e até me chamavam de pastorzinho. Amigos com quem eu falo até hoje, já levei na minha cela, falava de Jesus para eles, e era muito legal, porque tinha aquele discernimento de que eles sabiam, não, a gente vai falar de uma coisa legal, de uma matéria, contar uma piada, bora conversar com o Júnior aqui, a gente está conversando. Ah, não, a gente vai falar da festa que a gente vai mais tarde, da festa lá na casa de não sei o que a gente vai pernoitar, vai ter bebida, não sei o quê. A gente nem fala disso perto dele, porque a gente sabe que a vibe dele é outra. Exato. Então você pode ser respeitado e ter os amigos, viver um tempo... Eu tenho. Um tempo agradável. Eu acredito que os meus amigos vão assistir esse podcast. Sim, que eles me seguem no meu Instagram e vão me seguir, eles sabem. Eles me chamam... Ezequiel, tu fala pra muita gente, né? É bom que tu vai fazer o nosso trabalho lá, quando tu apresentar e tal. É tu que vai falar. Porque eles sabem que eu falo pra muita gente. Então, poxa, eles sabem e me respeitam. Tem uns assim, que eu fico ali... esse teu posicionamento aí... Mas aquilo, eu me posiciono. Porque eu sou um cristão, um carregador da cruz e mostro isso pra todo mundo. Sem vergonha do evangelho. Que bênção, pastor. Então, já caminhando para a reta final aí do nosso programa, vamos para o momento posições. Momento que a gente joga uma pergunta, um dado, pede para o nosso convidado se posicionar em relação a ele. E no momento posições, pastor, nosso programa hoje, vamos falar sobre religiosidade. Afinal de contas, religião salva alguém? Só é evangélico que vai para o céu? Posicione-se sobre isso. Religião é um negócio que é debatido há séculos, né? Há anos. Religião do religare, né? Do religar. A questão da salvação,
apenas do evangélico ou qualquer segmento que traga aí a expressão cristianismo, é algo sempre debatido. Eu acredito que se de fato nós cremos em Cristo, fomos batizados no Espírito, batizados em Cristo, teremos esta salvação. A religião é um ato, uma fórmula das pessoas se aproximarem de Deus. Mas infelizmente ela ficou defasada. Ela ficou fraudulenta para muita gente. Até mesmo o nosso arraial evangélico, né? Nosso quintal evangélico ficou também muito defasado. Então eu acredito que, independente de religião, religiosidade, que são duas coisas, são duas gamas diferentes, o que salva o homem, o que salva o ser humano é a sua crença em Cristo, o seu verdadeiro arrependimento, arrependimento legítimo. Então, eu sou bebê de igreja, né? Então, eu sempre ouvi assim, não, porque eu sou do segmento tal da religião, eu vou para o céu, porque meu coração é bom, eu sou piedoso, porque eu não faço mal para ninguém. Mas tem uma vida devassa, tem uma vida dissoluta. Então não é religião. Então não é uma religião, aquela religião legítima, porque a religião verdadeira, ela não é comida nem bebida, né? Ela não é a festa em si, não é a minha vontade de deleites humanos. A verdadeira religião é amar o próximo, amar a Deus, ter uma vida de piedade. Então eu acredito que essa religiosidade, essa religião que tanto se prega, tanto se debate na internet, no Instagram então, nossa, é um monte de especialista em teologia, é funkeira querendo falar de temor de Deus, é funkeiro querendo defender tais coisas contra o nosso evangelho e se dizem religiosos. Eles não são religiosos. Eles são pessoas que acham, que sabem, pessoas que porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar assim e aí eu vou seguir isso aqui. Não. A religião, no segmento literal, ela é bíblica. Ela é algo divino. Ela é piedade. A religião, na minha opinião, ela é piedade. O que é piedade? É amor às coisas sagradas. Amor às coisas de Deus. Então, se essa pessoa se diz religiosa, mas não pratica atos de piedade, ela não é religiosa. Ela não tem nenhum tipo, nenhuma dose de religião. Ela não tem atos de piedade. Ela não tem amor ao próximo. Ela tem um desrespeito com a tua fé, um desrespeito com aquilo que tu crê. Isso não é religião. Isso não é alteridade. Então a religião, na minha opinião, é quando você tem um entendimento. Eu preciso, se eu for pelo étimo da palavra religião, eu preciso me ligar com Deus. Ou religar-se com Deus. E como é que se religa com Deus? Como é que faz isso? Com atos de misericórdia, com atos de arrependimento, frutos de arrependimento, atos de piedade. Eu não posso dizer que sou religioso porque eu carrego uma camisa aqui dizendo Jesus é meu príncipe, Jesus é minha vibe, Jesus é isso e aquilo. Se na segunda-feira eu sou totalmente contrário daquilo que eu falo. O que tu fala, né, o que tu é, grita mais alto do que você fala. Por isso que eu sempre digo que autoridade não é grito, é cumprimento da sua fala. Então tem gente que acha que religião é grito. Religião não é grito. Religião é cumprimento da sua fala. Ou cumprimento das falas de Jesus. Da fala da palavra de Deus. Então se você cumpre o que a Bíblia fala, você pode ganhar esse estigma de religioso. Mas na minha opinião, religião não é algo que eu acho que é, porque religião não tem um achismo. Religião é coisa absoluta, é bíblica, é divina, é piedade. Atos de piedade. Amém. Pastor, e o que falar para aquelas pessoas que vivem a sua vida assim? Eu sou bom, não faço mal para ninguém, trato todo mundo bem, sou educado, sou tranquilo, não cometo irregularidades na minha vida, não roubo, não mato, sou honesto nas minhas transações, mas eu não quero saber de Deus, de igreja, só que eu sou bom, não faço nada de errado. Deus para mim é isso, é essa bondade que eu tenho em fazer o bem para as pessoas. Que Deus é esse que eles pregam, que vai jogar uma pessoa boa como eu, que não faz mal para ninguém no inferno? Eu vou pro inferno por que se eu sou uma pessoa boa?
Como é que a gente trata com esse tipo de pessoa, de pessoas com esse tipo de pensamento que é muito forte hoje na nossa sociedade? E não vem de hoje, vem de muito É. tempo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu pago minhas contas, não devo ninguém, não faço mal para ninguém, eu tenho Jesus no meu coração. Eu ouço muito essa frase. Eu tenho Jesus no meu coração e para mim isso é suficiente. Não preciso da igreja, não preciso de pastor, não preciso de pregador falando para mim, não. Porque a questão da bondade é uma questão de caráter. Um caráter. É o mínimo que um ser humano tem que ser. Humano. Humano significa aquele que tem o mesmo tamanho. Então, se você é bondoso, o que é bondade? Bom, predisposição para a prática do bem. Então, o bondoso, eu gosto da ideia da palavra bom também, significa investir naquilo que ninguém quis investir. Então, quando você é bom com uma pessoa, você tem um caráter. Você tem um caráter ilibado, granítico, criado pelo pai e pela mãe. Mas é necessário a confissão dos seus pecados. Porque não adianta eu fazer o bem para você, praticar o bem para você, mas se eu tenho os meus pecados de estimação, pecados internos, porque a Bíblia fala, Jesus falou assim, mas até os fariseus fazem isso. Até os fariseus fazem isso. Porque até os fariseus fazem isso. Até os fariseus fazem isso. Fariseus, Jesus falava com todo mundo, mas com fariseus ele tinha um rançozinho assim, porque eles eram hipócritas. Então, uma pessoa que se diz que é bondosa e que por isso ela vai pro céu, ela é hipócrita, porque ela sabe que ela não é 100% boa. Mas eu dou uma sopa todo final de semana lá no meu não bairro. Não é suficiente. Não é. Minha posição. Claro. Não é suficiente. Porque se fosse, eu continuaria na minha vida lá fora, vivendo a minha vida de esportes, curtindo a vida, porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal pra ninguém, eu não faço mal a uma formiga. Mas eu precisei confessar meu nome para Jesus. E outra, todo dia eu preciso pedir perdão para Jesus. Porque sabe quantos pensamentos passam na nossa mente? Por média, mais de 100 mil pensamentos. 83% desses pensamentos, a maioria deles, não é de Deus. Não é para Deus. Porque o homem ele é inclinado ao erro, inclinado ao pecado. Não existe 100% bom. Quando o jovem rico chegou com Jesus, ele disse, bom mestre. Ele disse, bom só Deus é bom. Né? Você colocou na qualidade ali de humanidade, ele disse, não, bom, isso é um. Então, não existe o 100% bom a ponto de dizer o céu é meu. O céu é daqueles que se esforçam. O céu é daqueles que lutam para viver uma vida de santidade. Bem-aventurados os que choram. Não é chorar porque não tem dinheiro para pagar a conta amanhã. Sim. É chorar pelos próprios pecados. Por mais que ele seja bom. Por mais que ele dê sopa toda semana. Por mais que ele compre e pague e não calote ninguém. Por mais que ele nunca dê um tapa no rosto de alguém. Mas há pensamentos de mal na mente dele. Há pensamentos maliciosos no coração. Há sentimentos avessos à fé. Ele pode ser muito bondoso, mas não ir com a tua cara porque você defende o tipo de fé diferente da minha. E aí eu preciso de arrependimento. Arrependimento é mudança de ideia. Eu preciso mudar as minhas ideias, preciso mudar a minha mente para de fato ganhar o céu. É a minha posição. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos para as perguntas. Vamos lá. Que lhe mandaram. Dá até medo dessa parte aí. Vamos lá. Não vou ler todas, sim, mas a gente vai tranquilo privilegiar as primeiras. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Vamos lá. Opa, ainda tem pergunta chegando aqui. Pastor, como o evangelho e a psicologia se encaixam? Paula perguntou. Bom, é como eu falei anteriormente, que a psicologia e o evangelho, a palavra de Deus, ela é um casamento maravilhoso. Porque a psicologia é a ciência da alma, da mente, né? Porque a Bíblia fala da alma, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala do cuidado da nossa alma. Como vai a tua alma? Como vai a tua alma? A alma é a sede das emoções. Então a psicologia e o evangelho é um misto, é um casamento, uma aglutinação divina. Então, na minha opinião, não há uma dicotomia. Jesus falou de psicologia, os discípulos, apóstolos deram noções de psicologia em seus atos. Romanos 12 é um belo exemplo, né?
sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aí Romanos 7 ele fala da volição, é a guerra da volição entre carne e espírito, ali é uma dosagem de volição, que é um segmento da psicologia. Então, a Bíblia fala de psicologia, e a psicologia ela tem 60 anos, é uma ciência nova. A Bíblia já fala dela há muito tempo. Sim, tem até um livro, né? Jesus, o maior psicólogo da história. Pastor, vamos lá. Olha, essa é forte. Laíson perguntou: como lidar, aqui já no campo profissional e espiritual da mesma forma, como lidar com o paciente sabendo que o problema é espiritual? Bom, dentro da ética da psicologia eu não posso tratá-lo como um pastor. Posso até ser cassado. A minha profissão pode ser cassada, né? Minha licença. Por exemplo, se chega um paciente comigo lá, na minha clínica, né, futuramente, o meu trabalho, e diz assim: olha, doutor, ou médico, psicólogo, eu tô vendo um fantasma. Aí eu não posso dizer para ele: sangue de Jesus repreenda. Não posso. Eu vou dizer para ele: é mesmo? Como ele é? Qual é o tamanho dele? Qual é o espectro? Porque o psicólogo é alguém que vai conversar com você, vai te diagnosticar na conversa, vai traçando o teu perfil. Então, se chega um paciente com patologias espirituais, digamos assim, eu não posso tratá-lo como um cristão. Eu tenho que tratá-lo como um cientista, um médico, né? Alguém especialista na área. Porque se eu tratá-lo dessa forma, eu quebro ali a minha ética de trabalho. Posso tratar com ele fora do ambiente de trabalho. Posso tratar com ele como um pastor. Posso tratar com ele como alguém da área espiritual, entendendo, sim, dos segmentos da psicologia, mas falando com ele dentro do campo da teologia, dentro do campo da espiritualidade. Então eu não posso ter essa mesclagem no meu campo de trabalho por respeito à ética da psicologia. Tá certo. Pastor João pediu: indique um livro. Bom, um livro que eu tenho achado maravilhoso, é um livro que eu tenho indicado para muita gente, e é um livro que serve para esse momento, né, que a gente tem vivido, de mentiras, de enganos, fake news. Conhecereis a mentira e ela vos encantará, de um grande escritor chamado Alain Brizotti. Olha só, ele faz ali um paradigma, um padrão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ok. Mas tem gente que conhece a mentira e é encantada pela mentira. A psicologia chama isso de mitomania. Mitomaníaco, alguém que ama a mentira. E ele diz assim: conhecereis a mentira e ela vos encantará. Então ele traz coisas que a gente fala na igreja. É o título do livro. E nesse livro ele vai falar coisas que a gente fala dentro do culto, dentro da igreja. Eu profetizo sobre a tua vida que amanhã todos os bordões que a gente já falou durante a nossa vida de fé, ele coloca ali dosagens que a gente mentiu para atrair, né, a massa, ou até mesmo mentiras inocentes que a gente cita porque aprendeu lá atrás. Ele vai colocando, elencando. Aquele problema, Deus me mostra que ele vai te dar vitória. Todo mundo está enfrentando algum problema. Tem no livro. Compre esse livro. Conhecereis a mentira, ela vos encantará. É um livro que tem impactado a minha vida ultimamente. Que benção. Pastor, para a gente terminar, a gente sempre faz a mesma pergunta. Conte-nos aí uma história engraçada. Tenho várias, mas uma bem engraçada foi ultimamente que fui no congresso, numa igreja pregar. E aí sempre tem algumas pessoas que vão fazer uma prévia de apresentação antes do pastor. Aí vamos aqui. Gente, isso foi muito sério. O pastor Jeremias aqui, o pré-eleitor da noite. Eu disse: não, Ezequiel. Aí a outra irmã que veio falar: louvar a Deus pela vida do profeta Abacuque, que está aqui com a gente. E eu disse: meu Deus. Irmã, Ezequiel é nome de profeta, mas não é Abacuque, não é Jeremias, não é Isaías, é Ezequiel. Foi ultimamente agora que aconteceu. Também eu fui pregar num lugar chamado Santarém Novo. Santarém Novo. E aí a gente reuniu, né? Pra gente tomar um café. Aí o pastor começou a fazer o pai, ele era pai de 3 garotos, então ele queria mostrar que os filhos dele eram inteligentes da palavra, porque eu era o pregador e tal. Ele começou a fazer perguntas bíblicas, né? E os meninos nervosos começaram a errar as perguntas. Aí ele dizia assim, quando ele errava: vai ficar 10 minutos sem tomar café. Aí ele perguntava uma pergunta bíblica assim, perguntas até mesmo fáceis, eles erravam. Vai ficar sem tomar café, vai ficar de castigo. Agora é sua vez, pastor Ezequiel. Aí eu disse: meu Deus, lá vai eu ficar de castigo.
E eu disse, pastor, não me faz uma pergunta dessa aí difícil, não vou ficar de castigo também. Foi um ato assim engraçado, todo mundo riu. Vários, se fosse contar aqui, 14 anos de pregação, itinerante, muita história engraçada, cômica, triste, mas tem muita história engraçada também. Mas as últimas foram essas, ultimamente, que eu fiquei com medo da pergunta do pastor, eu ficar de castigo, né? Tomar o meu café, né? Mas é bacana, é bacana. Amém. Pastor, eu queria lhe agradecer pela sua Amém. participação aqui. Tamo junto. Foi uma bênção. Vocês que nos assistiram, continuem acompanhando toda quinta-feira lá no canal Pode Posicione-se no YouTube. Se inscreve lá, acompanha todos os episódios na íntegra. Deus te abençoe e posicione-se.